Então, a empresa, né? A ADN, ela foi fundada há 11 anos atrás, né? E os sócios são 4 distribuidores regionais que juntos somam uma experiência aí de aproximadamente 20 anos de mercado. Tá? A ADN atua em alguns segmentos de mercados, não só automação comercial, como a parte de informática também, a parte de AIDC, que é identificação e coleta de dados, e recentemente, a coisa de uns 4 anos para cá, a parte de telecom e segurança, que nesse evento tem um pouco mais de fabricante, mostrando para vocês algumas oportunidades de quem não é desse segmento. Então, ontem, a ADN fez 11 anos, né? E eu quero agradecer aí a todos, porque nós só conseguimos chegar aos 11 anos graças a vocês, né? E aos fabricantes e ao esforço de todos aí. Aqui algumas marcas, as principais marcas dos fabricantes que a gente trabalha, né? Aqui tem um mix aí meio completo, né? Com um pouco de automação, informática, segurança, telecom, AIDC. Faturamento nosso em 2010, que foi de 126 milhões, né? Esse ano a expectativa é chegar aí próximo dos 170 milhões. A distribuição dos centros de distribuições que a ADN tem 4 centros de distribuições, um no Rio Grande do Sul, em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, e 2 filiais em Minas e Bahia. Os segmentos, né? A automação comercial, a AIDC, informática, segurança eletrônica e telecom. Dentro do mix de automação comercial, né? Os produtos que se tem, os modelos, né? Balanças, impressora de cheque, gaveta, impressora fiscal, não fiscal, leitores de documentos, PDVs, PIN-PADs, parte de caixa registradora, terminais de consultas, terminais programáveis, terminais compactos. Dentro do mix de informática, né? Microcomputadores, estabilizadores, no-breaks, monitores, terminais virtuais multiusuários, a parte de conectividade, network e thin clients. Aqui a gente vai entrar um pouquinho na parte de segurança e telecom, e eu vou chamar o Samuel Lopes, que é quem toca aqui no Rio de Janeiro todo esse segmento, para falar um pouquinho mais para vocês e oportunidades, tá? Samuca. Bom dia a todos, é um prazer ter vocês aqui com a gente. Falando um pouquinho para vocês dessa nossa evolução em relação ao segmento de segurança e telecom. Nesses últimos 4 anos, foi quando nós começamos um piloto, até algum tempo atrás ainda chamado de Fox, que era o nome que nós dávamos ao projeto, e depois ele totalmente integrado a nível nacional nas demais casas DN. Então, conseguimos fazer dessa evolução de 4 anos alguma coisa realmente que nos deixa muito satisfeito. Até porque o mercado é um mercado muito grande. Quando a gente fala de segurança e telecom, nós estamos falando de segmentos como câmeras e gravadores para CFTV, centrais de alarme e cerca elétrica, interfonia digital, a parte de audioconferência, soluções VoIP e telefones e centrais telefônicas, ou seja, são os PBX. PBX a gente engloba isso como PBX dos analógicos, né? Os PBX digitais, e agora com a mais recente tecnologia em evolução, que é a parte de VoIP. Então, o VoIP hoje ele está começando a pegar uma dimensão bem grande a nível de mercado. Obviamente, esse crescimento do VoIP ele se dá muito também em função do crescimento da banda larga no Brasil. E, de acordo com o que dizem as reportagens que nós vemos aí no dia a dia, o governo está muito empenhado em fazer com que essa banda larga realmente cresça. E isso, sem sombra de dúvida, vai fazer com que esse segmento cresça muito. Mas, dentro desse segmento de segurança e telecom,
a parte de CFTV, principalmente, é a que mais desponta. Os senhores notam que em todas as reportagens nós contamos com uma mídia gratuita, que é exatamente a reportagem falando de algum evento que lamentavelmente aconteceu, porque eventos desagradáveis eles são lamentáveis, mas que foram flagrados por câmeras de segurança. Então, a todo instante, vocês veem que tem câmeras de segurança aparecendo em todos os reportes da televisão, e isso se tornou cotidiano. E, de uma certa forma, faz com que o usuário final, seja ele uma residência, um lojista, uma fábrica, um estacionamento, um mercado, enfim, qualquer tipo de segmento de mercado, eles têm que começar e começam a se preocupar em fazer a prevenção, pelo menos, não significa que a câmera vai fazer com que a pessoa deixe de roubar. Tanto é que dentro dos bancos tem câmeras abertas e os caras entram, botam dinamite nos caixas eletrônicos, assaltam e não adianta de nada. Mas pelo menos as pessoas foram flagradas ali e tem como poder se identificar quem fez. Então o segmento de segurança eletrônica tem um crescimento muito grande. A estimativa de mercado de segurança eletrônica, conforme dado da BESE, agora recente, dia 8/8, é de 1,680 bilhões de dólares. Então, os senhores veem que é realmente alguma coisa extremamente grande para que nós possamos estar trabalhando dentro deles. Convido a todos, inclusive do segmento de automação comercial, que estão conosco aqui nesse fórum, que se comecem a olhar um pouquinho mais de carinho também o segmento, porque quem hoje trabalha no segmento de automação comercial já tem uma equipe preparada para poder chegar e levar até o seu cliente, porque ele já tem a carteira de cliente que precisa fatalmente de botar para segurança eletrônica. Acredito que os senhores de automação comercial, em muitos momentos, tenham sido questionados pelo seu cliente se conhecia alguém de segurança eletrônica. E certamente vocês devem ter dito que não, ou se conhecia alguém, indicar alguém. Quando vocês mesmos podem ser essa pessoa e, com isso, trazer para vocês uma receita recorrente. O Dionísio está aqui me lembrando um ponto que realmente é verdadeiro, tá? As margens de hoje de segurança eletrônica, elas não são margens nababescas, conforme antigamente se vivia. Mas dentro do cenário atual da economia brasileira, as margens que hoje nós temos dentro de segurança eletrônica são muito atrativas. Algo que gira em torno de 12% a 15%, 16% mais ou menos, margem comercial. Ao passo que a parte de automação comercial tem um pouco menos disso, informática um pouco menos, porque é um mercado extremamente competitivo, tanto de automação comercial, quanto principalmente o mercado de informática. O mercado de segurança eletrônica, acredito que um dia, em função da competitividade, também vai fazer com que essas margens se diminuam um pouco. Mas, repito, é o mercado que proporciona a receita recorrente, ou seja, o contrato de manutenção. E não é nada, o contrato de manutenção ele faz um bem muito grande para a empresa. Gostaríamos nós, na ADN, que nós tivéssemos algum tipo de serviço que pudesse também trazer para nós uma receita recorrente. Lamentavelmente, nós somos um distribuidor que atuamos diretamente na revenda, nunca no consumidor final. Inclusive, isso é um lema nosso, que nós temos um selo chamado confiança. Toda vez que nós formos entrar num consumidor final, será simplesmente através da revenda, de uma ação que nós chamamos de fazer o agenciamento, ou seja, o cliente, a revenda faz o contato com o consumidor final, estipula o seu preço de venda em relação ao nosso preço de venda para ele, essa diferença então ele recebe como comissionamento e faz com que ele consiga apresentar a sua lucratividade bem melhor do que ele está também emitindo uma nota fiscal, ok? Bom, falando um pouquinho do mercado de telecom, o mercado de telecom também tem um crescimento estimado na BINE para esse ano de 2011 de R$1 bilhão. É um crescimento realmente grande, haja visto que o mercado de telecom já é um mercado mais antigo, ok? Ele tem a sua atuação bastante já tem alguma coisa tipo
35 anos, mais ou menos, a nível de equipamentos com uma tecnologia mais moderna. Vem evoluindo, conforme eu falei com os senhores a respeito do VoIP, mas hoje o mercado, principalmente das centrais telefônicas analógicas, tem sido um pouco de mercado de reposição. Mercado digital também é um mercado de reposição, mas, acima de tudo, nessa reposição e criação de novos segmentos, nós temos aí a parte do VoIP que é o grande tchan do momento. Ok? Então, basicamente, isso aí. Só para fazer um apanhado rápido com os senhores, das empresas que estão participando conosco aqui no segmento de segurança e telecom, nós temos a Automatiza, que trabalha com controle de acesso, proximidade, biométrica. Inclusive, tem lá, depois na mesa da Automatiza, os senhores poderão ver, tem um segmento interessante, um equipamento de controle de acesso por reconhecimento facial. Se os senhores poderem dar uma olhada lá, é extremamente interessante. Nós temos a Giga como parceiro, trabalhando com CFTV, DVRs, né, que é o famoso standalone. Temos a HDL também, com DVRs, minicâmeras. Depois da HDL, nós temos a Intelbras, hoje um grande player no mercado, também com DVRs. Para aqueles de automação comercial, DVR é a sigla de Digital Video Record, e que dentro da configuração de standalone vem substituindo gradativamente no mercado mundial as famosas placas de captura que alguns dos senhores já podem ter tido conhecimento. Ok? E, então, dentro ainda da Intelbras, volta só um pouquinho, Gil. Ainda dentro da Intelbras, temos também a parte de cerca elétrica, alarmes, sensores ativos, a parte de interfonia condominial, tá? Seria a parte de botar centrais digitais de condomínio para que apartamento fale com apartamento, tem siga, ou seja, as funções que o PBX faz, hoje as centrais de comunicação condominial fazem exatamente isso aí. Bom, vou chamar agora aqui o nosso diretor de São Paulo, doutor Isaac, para falar um pouquinho para vocês a respeito de si. Ok? Obrigado aí pela atenção de vocês. Bom, galera, bom dia. Diretor de São Paulo, mas apesar da cor, sou carioca. Então, 50 e pouco, mas já tenho uns 20 anos lá em São Paulo. Bom, prazer aí a todo mundo. Talvez eu conheça algumas pessoas aí de tempo de mercado. A apresentação também é muito importante. Eu vou até pegar uma carona um pouco no que o Samuel falou e como é que é bacana assim, uma oportunidade de às vezes a gente se deslocar para ver um fórum, para ver alguma palestra, né? Que é essa coisa que a gente vai comentar aqui, das oportunidades que às vezes passam por nós e a gente não está vendo, né? Existe hoje uma cultura muito grande, se a gente pegar essa parte de coleta de dados, coletores de dados, impressoras de código de barra, parte de rede sem fio, o que vem acontecendo ao longo do tempo, né? Se nós voltarmos no tempo, teve um boom de automação comercial aqui no Brasil, então talvez uns 15 anos atrás. O que foi esse boom? As grandes redes se automatizando num primeiro momento no frente de caixa. Então, antigamente você tinha lá onde o pessoal mais se concentrou, que eram os PDVs, e aí vieram os leitores de código de barra. Talvez tenha sido o primeiro movimento disso. Naquele momento, ou naquele tempo, qual que era o conceito? Na verdade, eu quero cada vez mais perder menos tempo numa fila. Então, aí coloca lá o leitor de código de barra. Esse foi o primeiro grande momento de AIDC aqui no Brasil, o primeiro grande boom, tá? Desse mercado. Pegando carona no que o Samuel falou, o que hoje está acontecendo? Dionísio, pode dar uma avançadinha. Tá? E por que a DN resolveu fazer um investimento maior nessa área? Tá? A área de identificação e coleta de dados, ela tomou, eu diria talvez de 5, 4 anos para cá, né? Um crescimento muito grande. Se nós voltarmos no tempo, houve tempo que um leitor de código de barra custava, sei lá, $1.000, $2.000. Tá? Hoje em dia, o que a gente percebe?
com a possibilidade de os fabricantes vieram aqui para o Brasil. Hoje há uma maturidade muito maior dos clientes finais num problema de gestão ou numa melhoria da sua gestão de informação. O dólar está baixo. Então, aquelas soluções de coleta de dados que às vezes custavam ou assustavam, né, uns clientes de médio e pequeno porte, hoje, acreditem, não assusta mais, porque há um movimento, talvez a automação comercial esteja num processo esse ano, pelo que a gente tem discutido, conversado com outros fabricantes, com outros distribuidores, num processo de estabilização. A área de segurança, pelo que eu vi aqui, os números são impressionantes, esse 1,6 bilhões. A parte de coleta de dados, ela tem crescido bastante. Então, eu convido vocês a refletirem. Às vezes vocês atendem lá um mercado, ou atendem uma rede de 3 lojas, historicamente estão sempre preocupados na solução de frente de caixa, que é uma das soluções necessárias, e o sujeito lá atrás ele está fazendo o controle do inventário dele, ele está fazendo o recebimento das mercadorias dele, e às vezes você já está lá dentro dando atendimento para ele no frente de caixa, e às vezes é uma questão de uma consulta, de uma pergunta, de uma oferta que vocês mesmos podem ter dentro do cliente que ele já existe. Aquele mito, né, eu não tenho hoje dúvida nenhuma, aquele mito de que realmente o processo da automação e identificação começou com as grandes redes, supermercados, Marisa, Pacheco, Casa e Vídeo. Hoje, isso veio caindo pelos motivos que eu falei. Primeiro, muito mais acesso às tecnologias. Segundo, uma coisa que custava, sei lá, $1.000 um coletor, que era R$3.000, hoje é R$1.500. Então, o pessoal está tendo acesso muito maior. E essas oportunidades, às vezes, estão nos clientes que vocês já estão. Convido vocês a, quando estiverem visitando ou batendo papo com o cliente de vocês, óbvio, né, não é o botequim da esquina que vai aplicar uma solução dessa. Mas redes um pouco maiores, de 2, 3, 4, 5 estabelecimentos, já estão investindo em automação e identificação de coleta de dados. Como é que a gente, e o que a gente resolveu fazer? Né? Eu fui convidado para assumir lá a filial de São Paulo e para tentar trazer um projeto nacional de AIDC dentro da ADN. Como é que os distribuidores, né, como é que eu percebo os distribuidores de uma forma geral? Sou amigo de todos, tá? A ADN, nesse caso, ela entende que eu não quero só mover caixa. Isso, para mim, é uma obrigação da ADN. Ah, pô, eu tenho uma logística bacana. Ué, mas, cara, se você for distribuidor e não tiver uma logística bacana, o que você está fazendo? Eu acho que o diferencial que eu tenho visto e que a gente tem tentado aplicar é a ADN tentar prover, vocês acabaram de ouvir aí a parte de segurança, prover um pouco mais de consultoria e ajuda, né, no acompanhamento a vocês na solução que vocês podem ofertar. E para isso a gente montou uma estrutura, ou está montando uma estrutura, que a gente criou uma divisão, uma unidade de negócios de AIDC, que tem o Evandro como diretor técnico, ele está aí, ele fica lá no Rio Grande do Sul, já trabalha e já vive esse movimento de AIDC há bastante tempo. Aí criamos uma coordenação de AIDC, que é a Luciane, que ela fica lá em São Paulo, mas ela está à disposição e sempre viajando. E a partir daí a gente criou consultores de AIDC, ou está criando consultores de AIDC em cada filial. Então aqui no Rio de Janeiro, a Patrícia, que está aí fora, né, já é a consultora de AIDC. Se vocês perguntarem, ela está totalmente pronta tecnicamente? Não, acho que não está. Tá? Mas ela está com capacidade de acessar Evandro, de acessar Luciane e de dar primeiras respostas e ajuda com... amanhã vocês precisam fazer um site survey, precisam entender qual é a necessidade do cliente. Eu acho que hoje a ADN tem a capacidade de poder ajudá-los a entender a solução do cliente e o que melhor se adequa a cada solução que ele tenha. Oportunidades como apontamento de produção,
verificação de preço em gôndola, inventário, recebimento, expedição. Todos esses clientes, em menor ou maior escala, estão fazendo isso hoje. Então, essa é a ideia. Em cada filial, a gente tem um consultor DAIDC. E, mais para frente, que cada um deles tem um assistente de vendas ligado somente a esse consultor. Quais são as marcas que hoje a gente distribui? A Lide, que inclusive está com bancada aqui fora, toda a parte de infraestrutura de rede wireless, né, para ajuda da composição da solução. Hoje você tem Cisco, você tem Motorola com Wireless Switch, são soluções que a gente entende boas também, talvez no nível de preço mais caro. Alcance, robustez, convido também vocês a darem uma olhada, porque a Lide tem uma bancada aqui, o Marcos está aí. A parte de impressoras de código de barra, a gente distribui os produtos da Argox, que é muito conhecida por um único produto, que é a OS 214. A Zebra, que é a mais conhecida, tá? Hoje vocês têm no varejo, né, TLP, S4M, mas toda a parte industrial e toda a gama de produtos a gente também importa direto, tá? E estamos recém-lançando como uma oportunidade que nos parece que vai ser muito bacana, a TSC. A TSC é um fabricante, fica em Taiwan. A gente conheceu a fábrica numa visita que eu fui com o Luiz Brenner a uma feira de tecnologia lá em Taiwan. Ela tem produtos altamente, em termos de garantia e técnica, muito bacanas, né, ainda não conhecido no Brasil. E vejo aí uma oportunidade também, né? Eu não sei quantos de vocês aqui vendem, por exemplo, Zebra ou vendem Argox. A concorrência, por falta talvez de uma política um pouco mais adequada do próprio fabricante, então hoje o preço está absolutamente acirrado, né, pela falta de controle ou pela falta de uma política. TSC são poucos os distribuidores e a gente acredita que pode ser uma boa oportunidade de fornecimento. Na parte de coleta de dados de coletores, né, a gente trabalha com a Honeywell, né, com toda a parte Honeywell, que é a junção da Metrologic e a junção com a HHP. Então, tem toda a parte completa de produtos para coletores de dados e leitores de código de barra. Eu acho que já é uma marca absolutamente difundida, né, aqui no Rio de Janeiro, com uma participação bastante importante, na parte de leitores, na parte de coletores, ainda atrás de Motorola, mas eu acho que tem toda a oportunidade de crescer. Tá? Nós também colocamos a Datalogic, que é um outro fabricante de coletores de dados. A gente entende que a gente não deve, como conceito, ter um único fornecedor, né? Um único fabricante. Então, a Datalogic, a gente trouxe essa marca, hoje são poucos os que distribuem, e a gente tem total capacidade, eles também, em termos de fabricante, em termos de robustez, em termos de capacidade de produtos, como uma opção de fornecimento também. Motorola, a parte de leitores de código de barra, a gente não distribui a parte de coletores, e mais, ou basicamente, o 2208 e o 7708. Aquilo que eu disse a vocês, né, como oportunidade, né? Eu vejo hoje o mercado, né, atentem para isso, observem isso, né, com muito mais maturidade de entender a necessidade que é um giro rápido de estoque, é o controle de perdas, é o controle daquilo que eu preciso repor, fazer o recebimento correto. Tem uma série de aplicações de coleta de dados, aplicações industriais, aplicações de varejo, e eu acho que isso é uma oportunidade que, de novo, eu reforço que vocês reflitam sobre isso. Dólar baixo, então hoje está muito mais acessível para que cada um possa comprar. E aquilo que eu falei para vocês, né? De repente, no próprio cliente que vocês já atendem, ele tem alguma necessidade de coleta de dados. A parte de Allied, toda a parte de infraestrutura wireless, que a gente também está disponibilizando com exclusividade, e nós temos a bancada aí fora. Eu vou devolver aí o microfone para o Dionísio,
A gente tentou também ganhar um pouquinho de tempo em relação ao atraso. Eu vou estar aí por fora, né? Viga ao Rio, para mim, é família daqui. Então, obrigado aí pela presença de vocês. Então, pessoal, uma das preocupações da ADN, eu posso dizer que até a principal, né, é ter um canal totalmente preparado, capacitado, né, para atuar no mercado. E em todos esses segmentos, né, se você gostaria ou enxerga como oportunidade atuar num segmento diferente que você está hoje, a ADN tem toda a estrutura para treinamento e capacitação. Então, vira e mexe no nosso site, tem lá as datas e tudo mais. Então, não deixe de experimentar por causa disso. Não se preocupem, a gente tem condições de capacitá-los. E no mais, agradecer aí a presença de vocês e que façam do dia de hoje uma oportunidade aí de negócio para cada um de nós aí. Tá bom? Muito obrigado.